dizer ao ministro Paulo Guedes que nós esperamos meses pela sua vinda, ministro, porque, de fato, não é natural ter a principal autoridade responsável pela política monetária no país, que é parte do Conselho Monetário Nacional, que é o gestor do Ministério da Economia, que determina as diretrizes da agenda econômica do país, que seja diretamente beneficiado pela sua ação desastrosa à frente do Ministério da Economia. O senhor me desculpe, mas o senhor vir aqui no primeiro bloco, eu ouvi todos os blocos, dizer que coloca seu dinheiro em offshore para não pagar imposto é quase um tapa na cara do povo brasileiro, que paga tributos, os pequenos e micros que são, né, sobretaxados, enquanto nós temos um paraíso para os acionistas de offshores e também para especuladores. O senhor disse que se o dólar chegasse a R$4, R$5, teria que ter acontecido muitas tragédias. Eu quero lhe lembrar que o dólar chegou a R$5 antes do Covid. Vocês fazem um cálculo raso para tentar justificar a maior crise econômica que se aprofunda sob a sua gestão apenas na consequência do Covid, quando, na verdade, o dólar já beirava os R$5 antes da pandemia. Eu lembro muito bem, estou aqui acompanhada do deputado Glauber, do deputado Ivan Valente, no dia 12 de março de 2020, na reunião que nós três estávamos, que estava começando o Covid no Brasil, o senhor disse que o Covid ia ser rapidinho, bastava 5 bilhões de reais e a privatização da Eletrobras, que tudo resolvia, deputado Glauber. E a realidade mostrou que o senhor estava redondamente enganado. Redondamente enganado e teve que ser derrotado pela Câmara dos Deputados para ter o auxílio emergencial de R$600 e o duplo benefício de R$1.200 para as mulheres, chefes de família. E nós seguimos na luta para não privatizar a Eletrobras, porque o seu governo também é responsável por um enorme aumento da conta de energia que vai piorar se a Eletrobras for privatizada. O seu governo é responsável por uma inflação de 4 dígitos. A sua condução da política econômica é responsável por as pessoas estarem pagando os alimentos às alturas. 40% de aumento do arroz. O Brasil, que é o terceiro maior exportador de grãos, justamente porque é lastreado no dólar. E o senhor diz que não tem nada a ver, são seus investimentos offshore. O senhor não tem vergonha de ter ganhado 1.200.000 de lucro pela alta do dólar em 4 dias, ministro? Quando o senhor era ministro da Economia, e o povo brasileiro sendo escrachado com a sua política, pagando mais de R$7 o litro do combustível, mais os servidores públicos tendo que lutar toda semana em Brasília, porque o senhor, com a sua farra, né, do ponto de vista pessoal, no sentido dos lucros, o senhor segue querendo atacar os servidores de carreira, que é quem salvou vidas na pandemia, ministro. Se dependesse do seu presidente e do senhor, a pandemia teria sido muito pior. O presidente que se aliou com o vírus, combateu a ciência, combateu a máscara. Aliás, os únicos que passaram todo o evento aqui sem máscara e contra as normas da própria Câmara são justamente os expoentes da extrema-direita aqui na Câmara dos Deputados, os que boicotaram a vacina, os que tentaram, de todas as maneiras, inviabilizar as medidas sanitárias. Mas a crise anterior da reforma da Previdência, que o senhor disse que ia gerar milhões de empregos e trouxe um calvário para o povo brasileiro. O senhor mente nos dados de emprego, todo dia são dados oficiais do governo sendo desmentidos em cerca de 50%. Nós tivemos enormes perdas no mercado de trabalho. Enquanto isso, o senhor era beneficiário. Porque, evidente que é ilegal, conforme o artigo 5º, o senhor não poderia, ministro. O senhor não poderia, o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, instituído em 2000, que proíbe funcionários de alto escalão de manter aplicações financeiras no Brasil e no exterior passíveis de serem afetadas por políticas governamentais. A proibição se refere à política oficial sobre as quais a autoridade pública tinha informações privilegiadas em razão do seu cargo ou sua função. O seu caso, ministro. O senhor, além de ministro da Economia, é membro do Conselho Monetário Nacional, responsável pelas políticas de câmbio e de crédito do país, ministro. São 3 pessoas, o senhor é uma delas. Preside o Conselho Monetário Nacional. Mas, por favor, como é que não tem conflito de interesse? Mas mesmo que não fosse legal, e aqui obviamente é legal, seria indecente, imoral o senhor ser beneficiado pela política econômica que o senhor defende. Aí o senhor chega na comissão e diz, não, estava na reforma tributária a taxação da offshore. Ministro, eu quero lhe dizer aqui, com toda a autoridade, quem votou a favor da reforma tributária, porque começou a taxação de dividendos, embora de maneira tímida, mas é preciso começar a taxar os grandões.
O senhor fez lobby para tirar a taxação das offshore, ministro. O senhor foi num evento da CNI com a Febraban e disse que tiraria a taxação das offshores. O senhor deu entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo que tinha que tirar a taxação das offshores. Sabe o que eu acho que aconteceu, ministro? A sua equipe colocou, e o senhor, defendendo os interesses próprios dos seus amigos do sistema financeiro, esses sim, verdadeiros parasitas. Não os servidores públicos, que são trabalhadores que salvam vidas. Esse sim, sistema financeiro, verdadeiros parasitas mesmo. O senhor viu que tinha essa taxação e tirou da lei, porque não tem explicação, ministro. O senhor, em julho deste ano, atuou para tirar o artigo que tratava, eu posso lhe dar o nome do artigo, o número do artigo, embora o senhor saiba, o artigo 6º, a taxação de offshores. Então, ministro, eu quero fazer essa denúncia, acho que, de fato, é indecente, imoral, ilegal, mas acho que o senhor não respondeu questões importantes trazidas pela comissão. Ponto 1, ministro, eu vou fazer as perguntas bem pontuais para o senhor responder. O senhor saiu da direção da empresa em paraíso fiscal em que momento? Por que o documento que supostamente comprovaria a sua saída não foi registrado na Junta Comercial das Ilhas Virgens Britânicas? O senhor ainda é beneficiário da empresa, mesmo que tenha deixado a direção? Segundo, perguntas que o deputado Elias e o deputado Paulo Ramos já haviam feito. A sua filha, Paula Drummond Guedes, ainda permanece na condição de diretora de uma empresa sua, localizada em um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas? Se sim, ministro, por que o senhor omitiu na declaração confidencial de informações esta informação? E terceiro, os deputados lhe fizeram uma provocação correta, porque quando a revista Piauí, e eu quero dar os créditos ao jornalismo investigativo no Brasil, que vocês tanto atacam, porque é um governo que é inimigo da liberdade de imprensa, a revista Piauí trouxe a notícia do senhor e do Roberto Campos Neto como, titulares de contas em offshores, conhecidos como paraísos fiscais, que pagam menos tributação, além de que, nesses paraísos fiscais, pelas informações sigilosas, os paraísos fiscais recebem muito dinheiro de contrabando, dinheiro sujo. Vocês sabem muito bem todos as máculas ou o conjunto de atividades criminosas que os offshores muitas vezes contêm. Mas houve essa informação e o ministro Roberto Campos Neto disse que informou 6 meses depois a Comissão de Ética a sua condição de acionário, que havia deixado de ser. O senhor falou que havia entregado 10 dias antes da sua posse como ministro, mas nunca entregou esses documentos. E a Comissão de Ética diz que é sigiloso, mas que sigilo é esse, ministro? O senhor, maior autoridade da política monetária e econômica do país, beneficiário de uma política econômica antipovo que faz o senhor enriquecer junto com seus amigos.